minha gratidão a Deus pela vida do nosso nobre pastor Valdeir. Obrigado pela credibilidade, permitindo-me cooperar com este digno e honrado ministério. Abençoe a sua vida, a vida da sua esposa Maiara, Deus possa abençoar poderosamente ao pastor Valdir, presbítero Gilson, seu nome? Pastor Francisco, Deus abençoe. Mais uma vez acompanhado com minha esposa Thalita, vai estar cantando uma canção logo após a ministração. E depois do tropeiro, se nós quiserem procurar, eu trouxe 2 livros que eu leio constantemente. Guerra Espiritual, que será pregado aqui nesta noite, falar 10% desse tema hoje, e Despertando o Espírito da Fé. Quem gosta de fazer voto, 21 dias para despertar o Espírito da Fé, só me procurar e vocês serão abençoados em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque na verdade a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas deste século, e é contra as hostes espirituais da maldade que vivem nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, permanecer firmes e constantes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança por todos os santos, e Deus seja sempre louvado. Tome seu assento, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, graça ao nosso bondoso e eterno Deus, que nos concede esta bênção, esta riqueza de poder falar sobre esta bendita e poderosa palavra neste momento memorável, 12º aniversário desta igreja, que é uma igreja avivada. E o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Pois bem, a Bíblia demorou 1600 anos para ser escrita, 16 séculos. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Guarda esta palavra. A Bíblia, ela foi escrita por 40 escritores. Só que tem um detalhe: ela tem 40 escritores e um só autor. O autor dela é Deus, mediante o seu Espírito Santo. Nenhum outro livro cujo o autor está vivo, não pode passar de 100 anos, porque morre o autor e permanece apenas o livro. A Bíblia não. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o Espírito Santo se coloca de pé, dizendo: eu velo na minha palavra para cumprir. Está escrito, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, é o único livro cujo autor está presente do seu lado. Ela é viva e eficaz.
é mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já dizia o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que toda a palavra de Deus ela é pura, escudo é para aqueles que nela confiam. Josué no capítulo 1, versículo 8 afirma: não se aparte da tua boca o livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para prosperar todo o seu caminho. Salmo 1, verso 1 e verso 2: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. No Salmo 119, verso 11 está escrito: a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração, para não pecar contra ti. O texto que ora acabamos de ler nos fala sobre a armadura de Deus, e o autor desta epístola é conhecido como apóstolo Paulo, o leão dos profetas, um homem que marcou a sua época, um homem que marcou a sua geração. Este apóstolo Paulo foi usado por Deus de uma maneira tão terrível que ele deixou um grande legado. Ele é o autor de 13 epístolas somente no Novo Testamento. Ele teve o privilégio, irmãos, de estudar aos pés do mais ilustre rabino teólogo da época, chamado Gamaliel. Mas para a carta aos Efésios, Paulo não vai falar sobre a doutrina escatológica dos últimos dias. Nesta carta, Paulo não vai falar da matéria de soteriologia, nem tampouco a martirologia. O que Paulo está tratando nesta carta aqui são sinais visíveis e patentes de uma igreja avivada, uma igreja poderosa, que foi levantada por Deus para desfazer as obras do diabo. Percebe o texto? Paulo começa dizendo assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui você para e começa a pensar. Paulo está direcionando esta carta aos irmãos que estavam em Éfeso. Paulo está trazendo a luz para eles que uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa é a igreja que está fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque Jesus diz para a sua igreja, quem lembra? Lucas capítulo 24, versículo 49: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder são as vestimentas do Espírito, que eu vou chegar nessa parte já já. Revestimento do poder são as vestimentas do Espírito Santo. E este homem aqui, ele tem esta autonomia, ele tem esta coragem de falar sobre o Espírito Santo de Deus. Pois o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia Sagrada, ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Lembra? Atos capítulo 9, versículo 1, diz que Saulo respirava ameaças de morte, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso, e a sua vida foi mudada por completo. Parece que eu vejo, quando ele contemplou aquela luz muito forte, ele começou a suplicar: Senhor,
Senhor. E a voz que estava camuflada naquela luz, o qual eles estavam contemplando, diz para ele: Saulo, Saulo, dura coisa será para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Naquele momento ele teve uma chamada, uma vocação divina. Depois que ele experimentou o Espírito Santo na sua vida, transformando, impactando, nunca mais o apóstolo Paulo foi o mesmo. Então lá vai. Eu não acredito nesta conversão de alguns irmãos que aceitam a cruz, depois abandonam a cruz. Eu não reconheço uma conversão de pessoas que estão na igreja, um pé na igreja e um pé no mundo, porque não pode. Segundo a Bíblia, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Depois que ele aceitou Jesus, depois que ele ouviu aquela voz, será que tudo mudou? Será que ele cantou que agora é só vitória? Não foi assim, porque Cristo deixou escrito para a sua igreja. Confere aí, João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mesmo apóstolo Paulo, ele deixou registrado para nós em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas jamais destruído. É o mesmo que disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo disse: porque a minha leve e momentânea tribulação produz um peso excelente de glória. Ele está dizendo para a igreja: se você quiser me imitar, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Por que, Paulo? Se você fosse perguntar para Paulo agora: ô apóstolo Paulo, por que é que eu tenho que fortalecer no Senhor? Paulo diria assim: porque você está enfrentando um inimigo, e este inimigo tem muito poder. Você está enfrentando os poderes das trevas, e ninguém que está aqui hoje pode desdenhar do poder do adversário. Eu não sou louco de subestimar o poder das trevas, porque lendo a Bíblia você vai perceber que este ser não é um mito. Este ser é um ser pessoal, é um ser real. O diabo na Bíblia, ele aparece com diversos nomes. Olha em João 8,44, chama ele de pai da mentira. Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele aparece como uma serpente sedutora. Só que tem um detalhe no texto, irmãos. Gênesis 3, ele é uma serpente, e esta serpente comeu tanto o pó do pecado, que lá em Apocalipse a serpente transformou em um grande dragão, que batalha contra o forte e poderoso arcanjo Miguel. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, chama ele de o dragão. Mateus capítulo 4, versículo 1, ele aparece como tentador, tentando Cristo para pecar. Mas lá em Isaías capítulo 27, ele é o forte Leviatã, o monstro das profundezas dos mares. Isaías 27 fala sobre isto. Ezequiel capítulo 28, verso 14, ele é o querubim desempregado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo chama ele de o Deus, letra minúscula, o Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o texto chama ele de anjo de luz. Ele tem poder de manipular, ele tem poder de transfigurar de luz. Mas o texto está nos orientando nesta noite, irmãos. O diabo vem por um caminho, mas por 7 ele vai ter que sair. Por que, pregador? Ora, irmãos, porque maior é o que está conosco.
Porque o que está com ele tem as suas artimanhas, ele tem os seus métodos, ele tem as suas estratégias. Mas Jesus diz para a sua igreja, 1 João 5,18, 1 João 5,18, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus diz para a sua igreja, Mateus 16,18, e as portas do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Aí Paulo diz, versículo 11, verso 6, tomai toda a armadura de Deus. Por que Paulo fala tomai toda a armadura de Deus? Porque eu conheço irmãos que tem um cinturão, mas esqueceu da couraça. Existem pessoas que tem sandálias, mas esqueceu do capacete. A ordem para a igreja avivada é tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o versículo 12, porque na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado, potestade, príncipes das trevas e as hostes da maldade que vivem nas regiões celestiais. Aqui você começa a entender. O diabo não conhece o inferno. O diabo nunca esteve no inferno. O diabo não conhece o mundo dos mortos. Porque diz a Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 7, Deus pergunta para ele, de onde que você viu Satanás? Ele responde, eu vim rodear pela terra e passear por ela. Efésios capítulo 2, versículo 2, chama ele de o príncipe da potestade do ar. Por isso que eu digo, irmãos, Jesus nunca foi e nunca será o cara lá de cima, porque quem está lá em cima é Satanás, quem está lá em cima são os seus demônios. O meu Deus e o teu Deus, ele vive acima do cara lá de cima. Ele está sentado no alto, sublime trono de glória. E os serafins cantam de dia e de noite, Kadosh, 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 Kadosh. Explica isso, pregador. Glória ao Deus Todo-Poderoso, bendito é Yahvé nas alturas. Então Paulo traz consigo as marcas de uma batalha espiritual. Quando Paulo diz que a nossa luta são contra esses seres espirituais, Paulo está dizendo para a igreja ter o discernimento de espíritos, porque esses seres aqui, eles são violentos, eles são cruéis, eles trabalham 24 horas. Quem lembra? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando aquele o qual ele possa tragar. Olha bem na minha face aqui. Aí Paulo diz, irmãos, Efésios 6, versículo 13, Efésios 6, versículo 13, Paulo disse, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Olha essa palavra, resistir o dia mau. A pergunta para os senhores, o que é o dia mau? Eu respondo, o dia mau foi feito para o ímpio. Glória a Deus por isso. O dia mau foi feito para o ateu. Glória a Deus por isso. Mas não se engana, o dia mau também foi feito para nós, os salvos em Cristo. Qual que é a diferença então, pregador simples e objetivo? Quem lembra da pandemia aqui? Ela veio, levou evangélico, levou espírita, levou católico. Ninguém escapou da pandemia, porque o sol é para todos, mas a sombra do esconderijo do Altíssimo não. É para aqueles que têm a armadura de Deus. O ímpio
passou o dia mal dizendo: aonde está Deus? E o justo passou dizendo, Salmos 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, eu não temerei mal algum, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Qual que é a diferença? Essa aqui, Salmos 46, verso 1, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Qual que é a diferença então? A diferença é esta: no dia mau, Jesus chorou, mas não murmurou. No dia mau chora, mas não murmura, porque a profecia é esta. Lá vai, Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem vai nos condenar, sendo que foi Cristo que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Todo-Poderoso? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Não é a tristeza, não é a provação, não são as pandemias, não é o açoite, não é a espada, não é a fome. Como está escrito, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque Paulo, ele disse: porque eu sei. O que é isto? Eu tenho uma consciência plena, porque eu sei, eu tenho uma plena convicção do que, Paulo? Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura vai nos separar do amor de Deus por nós, que está em Cristo Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia mau, profetiza que a vitória vai chegar. Estais, pois, firmes. Depois desta rápida introdução, Paulo começa a olhar para o soldado romano. Ele olha para o soldado, ele vê o cinto, vestimenta do Espírito, ele vê a couraça, ele vê a sandália, ele vê o escudo, ele vê o capacete, ele vê a espada. E Paulo pega toda esta peça aqui do soldado romano e faz uma alegoria de proteção para a igreja de combate. Ele olha o cinto e aplica para a igreja. Versículo 14, verso 6: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. É apenas o cinto, mas para a igreja ele fala aqui é o cinto da verdade. Vai estreitar um pouco, mas é para o seu bem. O que é o cinto da verdade? Lá vai. Cinto da verdade quer dizer que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter palavra. Cinto da verdade quer dizer que o homem de Deus tem que ter credibilidade. Jesus diz para a sua igreja avivada, Mateus 5:37. Mateus 5:37: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Se passar disso é procedência maligna. Se você anda mentindo para o teu patrão, se você anda mentindo para o teu pastor, para a tua esposa, para o teu marido, marido mentindo para a esposa, você está sendo usado pelo diabo. Mas eu batizei, não importa. A Bíblia chama ele de pai da mentira. O homem de Deus tem que ter a verdade nos seus lábios. A ordem é clara. João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O homem de Deus, ele tem palavra. Eu me lembro, 2 anos atrás, eu estava na UPA,
Liguei para o pastor, não vou conseguir te atender, estou mal aqui na UPA, vou até mandar uma foto. Ele disse, não manda nada, a tua palavra já vale. Aleluia. Não manda localização, você tem credibilidade comigo e com os céus. Eu sei que é você, pastor. Isto é lealdade, isto é firmeza. Por isto que Paulo disse, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Aquele que se milita não se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que alistou para a guerra. Cinto da verdade quer dizer o quê? Um cristão autêntico, ele anda na verdade, ele está cercado pela verdade, ele está coroado pela verdade. O Espírito Santo me faz lembrar de 1 Reis capítulo 22, quando o rei Acabe chamou o rei Josafá para ir com ele conquistar uma grande cidade. Lembra? Acabe era desviado, perverso, que casou com Jezabel. Josafá já era um homem de Deus, mas era tempo de batalha, irmãos, era necessário fazer aliança. Fizeram uma aliança. Acabe e diz, você vai mesmo? Josafá respondeu para ele, o meu povo é o teu povo, o meu exército é o teu exército, os meus cavaleiros serão os teus cavaleiros, mas antes de ir para a batalha, vamos pedir permissão de Deus, vamos orar a Deus. 2 reis foram orar. Depois da oração, irmãos, sabe quantos profetas levantou? Não foi um profeta apenas. Depois da oração, levantou-se, não foi 10 profetas, não foi 50 profetas, não foi 100 profetas, não foi 200 profetas. Depois que eles oraram, levantou-se quase 400 profetas, e a voz dos profetas era uma só: qual? Pode subir, meu rei, porque o Senhor entregou nas tuas mãos a cidade de Ramó de Gileade. Sobe e serás próspero. Parece que eu vejo Acabe feliz, mas quando Acabe olha para Josafá, ele está pensativo, porque ele ativou o discernimento de espírito. Acabe olha e fala com ele: o que foi, Josafá? Você está triste? Olha a voz dos 400. Aí o profeta respondeu: Josafá, só tem esses 400 aqui, não tem mais ninguém que possa confirmar essa palavra, fazendo prova com ele. Acabe diz: tenham que estar preso, tenham que estar na prisão. Era 400, precisa mais um, precisa sim que ele é. O nome dele é Micaías. Então manda chamar Micaías, que estava preso na cisterna. Micaías chegou dizendo: eu vejo Israel disperso sem pastor. Já cutucou, irmãos. O único profeta contra 400 profetas começou a profetizar ao contrário. Não tem Deus nesse negócio, não. Mas levantou um sacerdote e deu um soco no queixo do profeta Micaías. O profeta colocou a mão no queixo e disse: tudo aquilo que o Senhor me disser, isto eu falarei. Como assim, pregador? O homem de Deus que Deus cita a verdade, ele apanha, ele apanha, ele apanha, mas não muda a sua mensagem. Pode bater em parte com força, que a mensagem será entregue aqui nesta noite. Pode acreditar, profeta verdadeiro não tem medo de cara feia. Profeta verdadeiro não tem medo de biquinho. O profeta verdadeiro tem compromisso com os céus. Aí o profeta diz: ó rei, você quer fazer a prova? Então pode ir, mas saiba de uma coisa, olha para cá, você não vai voltar com vida. Pegaram o profeta, lançou na cisterna. O rei foi para a guerra com medo, porque a profecia foi do profeta. E o rei na batalha disfarçado, irmãos,
tirou a vestimenta real, colocou uma armadura, ficou bem no meio. A guerra estava tão fria, tão paia, que alguém pegou a flecha e atirou o arco a ermo. O texto fala que foi a ermo, na sua simplicidade, sem direção. Mas quando a flecha foi atirada, o Espírito Santo mudou o alvo e atingiu o rei Acabe no campo de batalha. Anote isso. Deus me trouxe aqui e eu vou entregar. Tem uma flecha preparada contra os teus adversários. Tem uma flecha preparada contra os teus inimigos. Se você é de Deus, os inimigos não vão prevalecer contra a tua vida. Então continua pregando a verdade, transmite a verdade, porque esta flecha é a flecha de Deus para fazer justiça nesta terra. Glória a Deus. Cinto da verdade nos garante a voz profética de Deus. Paulo olha, ele vê o cinto. Depois ele vê o que? Olha para cá. Ele viu uma couraça. O que é couraça, igreja? Olha para mim. O que é couraça? Simples. É como se fosse um colete à prova de bala. Serve para quê? Para proteger o órgão vital que se localiza no peito, chamado coração. Por isso que a Bíblia disse, Provérbios 4, 23, sobretudo, o que deve guardar? Guarda o teu coração. Guarde isso. A igreja avivada, ela guarda o seu coração. Existem pessoas na igreja que não estão com coração. Como você fala isso, pregador? Pergunta ele agora: varão, como você está? Eu estou no vento. Daqui 3 meses, e aí, varão? Estou na cisterna. Daqui 9 meses, eu estou no vale. Mas que promessa que não passa? Que situação é essa que não passa? Pessoas que não têm coração. Se o pastor passar por ele agora e não saudar com a parte do Senhor, ele pensa: vou sair da igreja. O seu patrão te humilha, quase todo dia você não saiu de lá. O trabalho é humilhado, mas está lá tendo ponto com os sentimentos. Na igreja, qualquer situação, eu vou sair, eu estou chateado, eu estou magoado. Para com essa palhaçada, meu filho. O homem de Deus tem couraça. A couraça serve para proteger o coração, é estrutura. Por isso que Deus me deu esta mensagem aqui. Se você está dizendo que você pertence a esta igreja que é avivada, e se você acorda pela madrugada, quando você vai no banheiro, sai correndo pensando: está alguém me seguindo. Ai, meu Deus do céu, ai, que medo é esse? Pessoas da oração na madrugada não conseguem orar. Qualquer situação ele recorre, vai para o quarto. Qualquer vento, qualquer movimento, ele pensa: o diabo, sai correndo. Tem pessoas que não dormem com a luz apagada, irmãos. Pelo amor de Jesus, que coisa é essa? Se você está lá na cozinha de madrugada, lá, sentiu um arrepio, não corre não. Para ali e usa o que Deus te deu. Jesus disse, Lucas 10, 19: eis que vos dou poder e a autoridade para pisar em serpente, escorpiões e toda a força do mal. Na igreja eu sou soldado, na igreja eu sou guerreira, mas lá em casa o diabo brinca e rola, porque sabe que na casa ele é um fujão, ele é um medroso, porque não tem a couraça da justiça. Minha esposa está ali, ela lembra, acabei de pregar em um congresso, o vice-presidente pegou o microfone e disse: eu não suporto ver esse rapaz aqui pregar nesse congresso, eu não suporto ver ele pregar. Não sei o que aconteceu, fiquei sentado, parado, olhando para frente e dando glória a Deus. Me ligaram: varão, perdão, como você está aí agora? Agora eu estou com um prato de macarrão, tomou uma Coca-Cola gelada, estou dando glória a Deus. Não preocupe com retaliação, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles. Se fosse hoje, era o WhatsApp, Instagram. Estou saindo da igreja, estou magoado. O irmão lá surtou, irmãos. Foi isso que aconteceu. O irmão lá surtou apenas. Eu entendi o mistério. E Paulo está dizendo: cinto da verdade.
couraça da justiça. Ele olha e vê portas, ele fala sandálias, sandálias do Evangelho. Irmãos, só na sandália me dá uma hora, mas não vou fazer isso não. Sandália do Evangelho quer dizer o quê? Sandália quer dizer boas novas. Aonde você coloca os pés, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Ela lembra lá no bairro 1º de Maio, na festa de 15 anos daquela moça, me chamaram para dar uma palavra, sentei com ela perto dos garçons para a comida vir bem perto de mim, todo feliz, aguardando o momento. De repente alguém ligou o som e começou a tocar O Papai Chegou. Falei para ela, pega a sua bolsa e vamos correr daqui. Quem chegou foi o diabo. Aqui não fico. A irmã sabia que eu era pastor e tem que respeitar. Sabia que eu era pastor e não fico. O fã comeu a madrugada toda. Saí lá com fome, comi ovo, mas cumpri a palavra. Não sentei na roda dos escarnecedores. Sandálias do Evangelho. É isso, irmãos. Os seus pés não foram feitos para andar em discoteca. Naquela festa de família lá, começou a tocar, meu filho, sai fora. Vou ficar porque eu sou crente. 10 minutos tá assim, ó. 15 minutos já começa a mexer. Se dá meia hora, já entra no mover profético lá e vai pra carnalidade. Foge da aparência do mal. Glória a Deus. Sandálias do Evangelho não misturar. O que vai pensar? Procure o que vai pensar, irmãos. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Falar de Jesus não é obrigação. Falar de Jesus é um privilégio. Prego na praça, prego em hospitais. Ninguém pode acusar, você está pregador de púlpito. Me acompanha no Instagram, você vai ver. É na praça, na rua, no hospital. O Evangelho está sendo pregado, anunciado. O Evangelho está sendo proclamado. Porque fala daquele que disse, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fala daquele que disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Falar daquele que disse em João 10,11, eu sou o bom pastor. Aquele que disse em João 10,9, eu sou a porta. Aquele que disse em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. E quem ele é? Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o meio, o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Quem entrou aqui nesta noite está liberando vestimenta do Espírito. Recebe nesta noite as sandálias do Evangelho. Couraça, sandália. Aí do lado Paulo vê a cobertura da armadura. O que é isto? Terceiro nível. Primeiro nível, vestimento de salvação. Vestimento do Espírito, revestimento. Terceiro nível, a cobertura espiritual. O escudo da fé. Ouça-me. O escudo da fé é a proteção da armadura. Por quê? O escudo da fé é a proteção da armadura. Serve para quê? O texto explica, serve para proteger contra os dardos, olha para cá, inflamados do maligno. Fala comigo, dardos. Dardos inflamados do maligno. O que é isso? O que é isso? Dardos inflamados. Certa vez, o aluno perguntou, professor, o que é dardos inflamados? Eu disse sempre que eu te explico. Dardos inflamados são pensamentos estranhos que vêm na minha mente e na sua mente também. Ninguém escapa. Ele disse para mim, como que eu faço para deletar, apagar, excluir os maus pensamentos? Eu disse para ele, não tem como apagar, não tem como excluir.
não tem como deletar. Mas como assim? É a verdade. Mas a Bíblia nos dá uma receita infalível, medicamento poderoso. Ele diz: me fala rápido, professor. Eu pego a caneta e anote. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Para você gravar também, viu? Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, se há alguma virtude ou se há algum louvor, olha a tela agora, ó, nisto pensai. Nisto pensai. Não tem como excluir, mas tem como substituir os maus pensamentos pelos bons pensamentos. Me dê exemplo. Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Lá vai. Antes de dormir, ao invés de você navegar em sites que não é lícito, navegue na palavra de Deus e a sua mente será protegida contra os dardos inflamados do maligno, irmãos. Pensamentos estranhos que vêm na minha mente. O que é isto? São vozes. São vozes, plural, porque a voz do medo é esta aqui, olha para cá. A voz do medo: você não vai conseguir. Voz da dúvida: será que é possível? Voz do maligno: você é incapaz. A única voz que Deus respeita é a voz da tua fé. Está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 10, 38. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé Moisés deixou o Egito e não temeu a ira do rei, mas permaneceu firme como vendo o invisível. A igreja animada, olha para cá, não anda segundo a mídia. A igreja animada não anda contra o sistema, a favor do sistema deste mundo. A igreja avivada, ela caminha segundo Romanos 10, 17, que disse: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a tua palavra. 5, couraça, sandália, escudo. Aí Paulo diz: toma também o capacete da salvação. Serve para o capacete pregador? É óbvio, serve para proteger a sua mente. Mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Não é versículo, é um ditado popular, é uma verdade. Mente vazia é oficina do diabo. Por isto que a Bíblia disse, Eclesiástico capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Lá vai. Anote: o maior guerreiro não é aquele que vence milhares. O maior guerreiro não é aquele que vence exército. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo, porque ele está protegido com o capacete da salvação. Agora a parte que queria chegar é essa aqui, ó. Cinto da verdade, autodefesa. Couraça, autodefesa. Sandálias, autodefesa. Escudo, autodefesa. Protege contra os dardos. João 10, 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Capacete, autodefesa. Aí Paulo disse: tomai também a espada do Espírito. O que é isto? É autodefesa, mas também para atacar. É para defender, mas também para atacar. Não fica triste não, porque eu vou dizer um negócio aqui. Jesus venceu o diabo
pastor, eu sou pentecostal, você sabe disso, né? Eu sou pentecostal. Mas Jesus venceu o diabo não foi com água ungida, não foi com lenço ungido, não foi com rosa ungida, não foi passando na gruta milagrosa, não foi com a terra de Jerusalém. Ele venceu o diabo citando Deuteronômio 8:3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem igrejas que têm profecias, mas não têm o está escrito. Existem igrejas que têm revelações, mas não tem o está escrito. Existe igreja que pulam 3 horas, roda para lá, vira para mim e fala: tem 15 minutos, tem mover, mas não tem o está escrito. Para vencer o diabo é somente com a palavra de Deus. Olha para cá, Jesus venceu o diabo citando um livro só. Um livro só, ele venceu o diabo. Imagina vocês aí, que tem 66 livros. Imagina você que tem 66 calibres para vencer o diabo. Deus está dizendo para esta igreja: a igreja avivada tem a espada do Espírito. A espada não é do pastor, a espada não é do apóstolo, não é do bispo, a espada é do Espírito. Paulo fecha a carta dizendo, Efésios 6:18, para a igreja avivada: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É necessário que esta igreja aqui continue tendo o cinto, a couraça, a sandália, o escudo, o capacete, a espada, mas o principal, orando em todo o tempo. Um cristão autêntico, ele sabe que a batalha é 24 horas. Um mole que eu dei aqui, irmãos, o diabo me fulmina, ele me destrói. Eu não posso dar mole, eu não posso brincar com o inimigo invisível. Por isso que a oração é eficaz. Paulo disse, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:17, ele fala: orai sem cessar. 6 dicas para você de ouro nesse versículo: orai sem cessar. Cadê a dica de ouro? Ore pela manhã, ore pela tarde, ore pela noite, ore pela madrugada, ore regularmente e ora sem cessar. Como assim? Dentro do Uber, espírito de oração. No ônibus, espírito de oração. No serviço, espírito de oração. Vai na casa, espírito de oração. Lavando a louça, espírito de oração. Para esta igreja, o diabo retrocede e vai embora. Para esta igreja, o inimigo não toca, porque está com a vestimenta do Espírito Santo de Deus. Fica de pé para adorar o Cordeiro nesta noite. A Selma está cantando uma canção. Aleluia, Deus. A Selma está cantando uma canção, mas ela sabe que antes da canção eu preciso orar para você. Eu faço parte do conselho de pastores e me ensinaram isso. Se souber que eu não faço isso, me chama a atenção. Então eu tenho que respeitar a orientação, principalmente divina. A pregação terminou, vidas no altar. Clama pela sua vida. Pessoas estão aqui sorrindo, mas passando um vale terrível. Pensamento de suicídio, pensamento de ir embora, retroceder, largar a família, fraco espiritualmente. Então é nesta hora que você precisa receber o poder do alto. É nesta hora aqui. Se você precisa de uma oração específica, aproxime deste altar aqui agora. Você que precisa da espada, ou da couraça, ou do cinto, para sua família, para sua casa, para os seus filhos,
Me dê poder, meu Deus, para usar-me com glória para pregar o Evangelho. O momento é agora. Se aproxime deste altar, porque o Espírito Santo está ali me dizendo aqui: eu vou te revestir com poder, eu vou revestir com graça. Pode se aproximar com fé. Pessoas estão recebendo neste momento aqui o poder avivador do Espírito Santo. Esta é a hora crucial. É neste momento que o Satanás prepara as batalhas fortes para tentar contra a tua vida. É neste momento que ele está pensando: eu vou parar ela, eu vou paralisar ele. O diabo está tentando acabar com a tua casa e com a tua família, mas você vê no lugar certo, em todo tempo. Fortalece no Senhor. Canta a primeira canção que eu vou orar na segunda. Prepare-se, prepare que eu vou orar.